Olá, você tem ideia de quando vai se aposentar? Esse assunto nunca esteve tão presente na vida dos brasileiros como de dezembro para cá, quando o presidente Michel Temer encaminhou sua proposta de reforma da Previdência Social. A Previdência para Todos, como conhecemos hoje, foi criada na Constituição de 1988. Desde então, todos os governos fizeram algum tipo de reforma, mas nenhuma tão radical quanto a de Temer. O argumento central é que o INSS gasta mais do que arrecada. E sem aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores e reduzir os benefícios, o sistema vai quebrar. No Agenda Econômica de hoje, recebemos o presidente do Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaia, para debater a reforma da Previdência. Júlio, muito bem-vindo aqui ao Agenda Econômica. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui na TV Senado. Bom, antes de a gente começar, nós vamos mostrar um pequeno VT que preparamos com os grandes números da reforma para você e para o telespectador. Vamos dar uma olhada. A Previdência Social, como conhecemos hoje, foi criada na Constituição de 1988. Esse sistema solidário, criado pelos constituintes, prevê diversas fontes de financiamento. A mais conhecida é a contribuição que empregados e patrões pagam mensalmente ao INSS. Mas há outras fontes de recursos, entre elas a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a receita de loterias federais e uma parcela do orçamento da União, dos estados e dos municípios. Desde 1998, 4 grandes reformas foram feitas. E no final do ano passado, o governo de Michel Temer encaminhou novo projeto de reforma da Previdência, que altera radicalmente o modelo existente. O argumento central é que o INSS é deficitário, arrecada menos do que gasta, e sem reduzir os benefícios, a Previdência quebrará. Bom, essa afirmativa do governo, ela é contestada por um grupo muito grande de especialistas e de economistas, e o Júlio Miragaia é um desses que contestam. A gente vai ouvir, já ouviu também pessoas que defendem a proposta do governo, mas, Júlio, você contesta essa questão dos números da Previdência, né? Você disse que não tem esse déficit da Previdência. Então, vamos começar exatamente por isso. Do ponto de vista do Conselho Federal de Economia, existe ou não existe um déficit da Previdência Social? Existe um déficit artificialmente criado pelo governo, né? Na verdade, a apresentação aqui do vídeo deixou claro que a Previdência ela é financiada pela contribuição dos empregados, dos empregadores e pelo governo. É assim que a Constituição prevê. Tem a parte também do governo. Só que o governo, nesse caso, a COFINS, a CSLL, que são contribuições criadas para o financiamento da Seguridade Social, elas sofrem uma sangria, né? A desvinculação de receitas da União, né, que agora recentemente foi aumentada, inclusive, de 20% para 30% do total. São inúmeras, né, as renúncias fiscais, né, na área da Seguridade Social, da Previdência Social. O setor do agronegócio exportador, né, está isento de contribuição. Temos diversas entidades filantrópicas que justificam o recebimento, mas tem outras que não, né? Aí tem que separar o joio do trigo. Tem a questão das desonerações, que só parcialmente, né, o governo repõe e tardiamente repõe para as verbas da Previdência. Temos também um problema da sonegação fiscal, que acontece mediante o quê? O assalariamento sem carteira assinada. São milhões de trabalhadores no Brasil que são assalariados que não têm carteira. Consequentemente, não há o recolhimento da contribuição do empregado e do patrão para a Previdência Social. Então, com tanta sangria, evidentemente que esse déficit vai ser criado. Tá certo? Então foi criado e para que ele seja resolvido, tem que resolver essas questões que você está colocando. Tem que resolver o problema da receita. O governo só ataca o problema da despesa, ele só apresenta as contas da despesa, mas ele tem que ter uma solução para a receita. Se recobrarmos, né, as fontes de financiamento da Previdência, esse déficit desaparece. Uma outra questão importante também é que o governo ele detecta essa situação e projeta o futuro em cima de uma crise conjuntural. E vivemos uma crise hoje. Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, a Previdência Urbana era superavitária em 25 bilhões de reais. O que aconteceu de lá para cá, 2015 e 2016? A demissão de cerca de 3 milhões e 500 mil trabalhadores de empregos formais.
deixou de acontecer a contribuição do empregado e do empregador. O governo faz uma simulação para o futuro, projetando um futuro, em cima dessa situação de crise, que é conjuntural. E o governo mesmo admite que a economia vai se recuperar, os empregos vão ser recuperados. Então, eu tenho uma situação hoje de déficit criado por uma ação do próprio governo, deliberada do governo, de renúncia de recursos da Previdência e, de outro lado, em cima de uma situação conjuntural que não tende a se reproduzir no futuro. A gente tinha uma isenção de impostos de várias áreas aí, uma isenção, né, a desoneração da folha, visando o aumento da produção, visando um subsídio para o empresariado brasileiro. Né? Você acha que a retirada desse subsídio, a consequência é cobrir esse déficit de caixa? Consegue cobrir? O que é que consegue cobrir esse déficit de caixa? Você falou de vários pontos. Esse é um dos aspectos. Hoje ele já é um aspecto até menor, porque isso vem sendo reduzido ao longo dos últimos meses. Então, e de alguma forma, esse recurso deve ser redirecionado pelo Tesouro para a Previdência. É verdade que sai de um canto do governo e vai para o outro canto do governo. Né? Na verdade, o buraco ele fica. E, na verdade, essa desoneração, que foi instituída ainda no governo Dilma, ela foi absolutamente inócua, né, em relação ao seu propósito, que ela tinha a intenção de estimular a atividade econômica através da redução de tributos recolhidos pelas empresas. Né? Mas não havia nenhuma exigência de contrapartida, que poderia acontecer, né, caso houvesse investimentos, caso houvesse a geração de empregos. Nada disso era cobrado. Então, grande parte dessa desoneração, dessa isenção, ela foi apropriada pelos empresários para recuperar sua margem de lucro, né, na medida que não havia nenhuma contrapartida exigida. Ou seja, as fontes de financiamento da Previdência, ela vem sofrendo as consequências de uma má gestão de sucessivos governos há algum tempo, tá certo? E aí, se aproveitando dessa má gestão e de uma situação conjuntural absolutamente adversa, o governo pinta um quadro para o futuro bastante negativo, né, e coloca a situação dessa forma. Ou tem a reforma da Previdência da forma como está colocado, ou vai ser o caos. Né? E, na verdade, não é nada disso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da sonegação. A gente tem aí uma lista de grandes empresas, por sinal, as mais lucrativas, o setor de bancos é o mais lucrativo do país, o setor financeiro, e tem dívidas enormes com a Previdência. É possível cobrar? O que o governo diz é que grande parte dessa dívida não é possível cobrar, que é dívida de empresas falidas, de empresas que já nem existem mais. Mas vocês têm estudo mostrando se é possível ou não cobrar a dívida empresarial com a Previdência? Existem estudos que mostram que, de fato, uma boa parte dessa dívida, que soma centenas de bilhões de reais, né, uma boa parte realmente não tem como cobrar. Né? São empresas que já fecharam, e é importante isso, empresas que fecharam, mas, né, muitas das vezes os empresários, né, não abriram outras empresas, desviaram esses recursos para outras fontes, mas tem empresas que estão ativas e têm toda a capacidade de pagar. E recorrem, né, aí é um problema do funcionamento da burocracia no Brasil, que de recurso em recurso consegue postergar essa quitação de débitos com a Previdência. Né? Mas o fundamental é isso, o fundamental é que a Previdência Social ela é um sistema sustentável. Né? Não adianta o governo caracterizar a situação como se fosse obrigação apenas da contribuição de empregados e empregadores, porque a própria Constituição prevê, né, a contraparte do governo. Né? É normal, quando o governo apresenta déficit, na verdade, boa parte do déficit que o governo apresenta é a sua contraparte, não é déficit. É aquilo que ele deve entrar para sustentar o sistema de previdência social e a seguridade social como um todo. Então, tem realmente muito ruído nessa forma como o governo apresenta. A gente tem cobrado do governo, primeiro, transparência nessa discussão, que se apresente os números reais da Previdência Social e que esse debate não fique circunscrito ao Congresso Nacional. É evidente que é importante essa discussão no Congresso, e é no Congresso que essa discussão tem que ser, de alguma forma, definida. Mas a sociedade precisa participar desse debate, e isso não está acontecendo. Tá. O governo fala, em números aí apresentados pelo ministro do Planejamento, que ao fim deste ano de 2017, a Previdência vai ter um déficit de mais de 181 bilhões de reais, né? Isso em termos de déficit, né? E aponta também, segundo dados do IBGE, que em 2060, até porque o governo
governo está trabalhando realmente com uma margem muito grande. Em 2060, a gente vai ter o número de 131 milhões de brasileiros com idade ativa. Essa questão da idade do brasileiro, né, do aumento da longevidade do brasileiro e da redução da taxa de natalidade, essa questão de geração mesmo de mão de obra, como é que fica isso? Olha, que existe uma mudança no padrão demográfico, isso é evidente, né? A população está envelhecendo mais. É importante destacar o seguinte, existe uma coisa chamada razão de dependência, que são a relação entre pessoas em idade ativa e aquelas que não estão em idade ativa. Isso inclui pessoas mais idosas, mas também inclui as pessoas mais jovens, tá certo? Que, de alguma forma, os que estão em atividade têm que sustentar. Está aumentando, né, o contingente e percentualmente o contingente de pessoas idosas, mas está reduzindo, né, o contingente de pessoas jovens. Na 70, metade da população brasileira tinha até 20 anos de idade. Essa proporção hoje está em torno de 30%. Isso, né, tem que ser considerado também nessa razão de dependência. O governo faz uma conta que só considera os mais idosos, né, e não considera essa conta aqui embaixo que favorece o governo, e ele desconsidera. Então, mas o que ele diz é exatamente que você tem menos gente nascendo, esse pessoal vai ficar adulto e os adultos vão envelhecer, os velhos vão continuar vivendo e você vai ter menos jovem trabalhando para manter. Então, mas esses que não estão trabalhando, que são jovens, também são sustentados pelos que estão ativos. Então, eu tenho um aumento nessa população que em idade avançada, mas eu tenho uma redução nessa população aqui de jovens. Então, de alguma forma, uma coisa compensa a outra. Tá certo? Porque esse número de ativos população idade ativa, ela tem que bancar, né, sustentar os mais idosos e os mais jovens. Essa relação que não está sendo alterada na proporção que o governo coloca. O outro aspecto que você fez referência, né, é em relação a esse contingente, né? E o governo tem trabalhado o contingente cada vez mais de pessoas idosas. Evidente que algum ajuste tem que ser feito, né? Mas o que a gente questiona é a forma como o governo está conduzindo essa discussão. Por exemplo, estabelecer parâmetros entre a realidade brasileira e a realidade de países ricos, como a Suécia, a Alemanha. Esses países adotaram a idade de referência de 65 anos, não é a idade mínima, é a idade de referência, que é diferente. Só que a expectativa de vida nesses países é muito maior do que no Brasil. Né? E a gente tem as diferenças regionais, né? E as diferenças regionais que são gritantes. A gente agora, dados do IBGE, por exemplo, revela, saiu agora recente, né? A idade média do brasileiro, homens e mulheres, 71, 72 anos. Né? Mas quando a gente vê a população urbana e rural, essa diferença é bem maior. Né? Tem diferença entre homens e mulheres, tem diferença entre urbanos e rurais. Por exemplo, a expectativa de vida da população rural no Maranhão é de 63 anos e meio. Então, como é que eu vou falar? Claro, como é que eu vou falar de idade mínima de 65 anos? A grande maioria vai ter morrido antes dessa idade. E essa população rural, a gente sabe, né, que começa a trabalhar com 10, 12 anos de idade. Então vai ter trabalhado 50, 55 anos da sua vida e não vai ter direito à aposentadoria. Júlio. É desses números que a gente fala, porque o governo olha apenas para a sinalização do mercado, né? E ele não olha porque atrás desses números financeiros existem pessoas, e são pessoas que estão perdendo o direito de aposentadoria. É o índice de desenvolvimento humano, né? Exatamente. A gente entra então nesses detalhes da proposta do governo no próximo bloco. Ok. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.